Você já parou para pensar no que realmente significa amar alguém? Não estamos falando apenas do amor superficial, mas daquele que é capaz de moldar vidas, transformar corações e deixar uma marca indelével na eternidade. A história de João e Ana é um exemplo tocante desse tipo de amor, um amor que, mesmo diante da dor, da despedida e do luto, continua a brilhar como um farol de esperança. Em O Último Abraço, quando a despedida se tornou eterna, você será levado a uma jornada de superação e reflexão, onde as memórias se tornam um alicerce para um novo propósito e a conexão entre duas almas ultrapassa as barreiras da vida e da morte. João, um homem comum com um coração extraordinário, nos mostra que o verdadeiro amor não morre com a despedida. Pelo contrário, ele se fortalece e se transforma em algo eterno, algo que ressoa em cada ação, em cada gesto de bondade e em cada momento de lembrança. Prepare-se para uma história que não apenas tocará o seu coração, mas também o inspirará a enxergar o amor sob uma nova perspectiva. Essa narrativa é um convite para refletir sobre o que realmente importa na vida, sobre como o amor pode nos guiar mesmo nos momentos mais sombrios, e como ele pode se transformar em um legado que ultrapassa gerações. João, um homem de coração grande, vivia a simplicidade em sua essência. Era daqueles que valorizavam cada detalhe, como o café da manhã compartilhado com Ana, sua esposa. A vida dos dois era um reflexo de um amor incondicional, construído em torno de pequenos gestos que, aos olhos de muitos, pareciam corriqueiros, mas que para eles tinham um significado profundo. João era a prova viva de que não é preciso muito para ser feliz, apenas uma conexão verdadeira com quem se ama e a consciência de que o propósito da vida está nas memórias que se cria junto a quem se escolhe para compartilhar a jornada. Na companhia de Ana, João sentia que havia encontrado seu lugar no mundo. A casa que os dois construíram juntos era mais do que apenas paredes e telhado, era um santuário de lembranças, onde cada canto guardava uma história, uma risada, um suspiro. Eles tinham o que muitos buscam incansavelmente, uma vida cheia de sentido, onde a rotina, longe de ser um peso, era uma celebração diária do amor e da cumplicidade. A cada dia, João se sentia grato por ter ao seu lado alguém que transformava o ordinário em extraordinário. Porém, como a vida tem suas próprias maneiras de nos desafiar, João sabia, no fundo do coração, que aquela felicidade, por mais sólida que parecesse, estava sempre à mercê do destino. Ele nunca se deixou abater por isso. Pelo contrário, essa consciência só fazia amar Ana ainda mais intensamente, como se cada dia fosse o último. O que João não sabia era que essa filosofia de vida, essa forma de valorizar o presente, seria posta à prova de uma maneira que ele jamais imaginou. A vida tem uma maneira peculiar de nos lembrar de sua fragilidade, e foi durante um desses momentos que João e Ana foram atingidos por uma notícia que mudaria tudo. Ana começou a sentir um cansaço incomum, acompanhado por dores que não faziam sentido. Preocupado, João insistiu para que ela procurasse um médico. Após uma série de exames, o diagnóstico foi revelado, uma doença terminal, algo que nenhum deles esperava ouvir. De repente, o tempo, que antes parecia uma constante, se transformou em um inimigo implacável. Com a revelação, o mundo de João desmoronou. A sensação de impotência tomou conta dele, como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. Mas, ao olhar para Ana, ele viu nela uma força que o inspirou. Ela, apesar do medo, manteve a esperança viva, acreditando que de alguma forma eles conseguiriam encontrar uma maneira de prolongar seu tempo juntos. E assim, ao invés de se renderem à tristeza, eles decidiram enfrentar o luto que pairava sobre eles com coragem e determinação. A partir daquele momento, cada dia passou a ser uma batalha, não apenas contra a doença, mas também contra o desespero. João e Ana sabiam que não podiam se dar ao luxo de desperdiçar nenhum instante. O amor que compartilhavam se tornou ainda mais intenso, e o propósito de suas vidas foi redirecionado para aproveitar ao máximo o tempo que ainda lhes restava. O diagnóstico inesperado, longe de separá-los, os uniu ainda mais, criando um vínculo que se fortaleceria até o último abraço. Determinados a não se deixarem abater pelo diagnóstico, João e Ana iniciaram uma jornada em busca de tratamentos e alternativas que pudessem lhes dar mais tempo. A esperança, embora frágil, era o que os mantinha firmes. Eles consultaram especialistas, buscaram opiniões em outros países e se agarraram a cada possibilidade que surgia. Cada nova tentativa era um fio de esperança, uma chance de adiar a despedida que sabiam ser inevitável, mas que se recusavam a aceitar tão cedo. A cada consulta,
a cada tratamento, João e Ana encontravam forças onde não sabiam que existia. Eles se tornaram um exemplo de superação para todos ao seu redor, mostrando que, mesmo diante da adversidade, o amor pode ser a força motriz que nos leva adiante. O tempo se tornou ainda mais precioso, e cada pequena vitória era celebrada como se fosse um grande marco. O luto, que antes parecia iminente, agora era mantido à distância pelo poder da esperança que compartilhavam. Mas a realidade da doença era implacável, e João sabia que, por mais que lutassem, o tempo estava contra eles. No entanto, essa luta não foi em vão. Ela lhes deu a oportunidade de viver cada momento de forma intensa, de criar memórias que João levaria consigo para sempre. A esperança, mesmo quando frágil, se tornou o combustível que alimentou seus dias, transformando o medo da perda em um motivo para amar ainda mais profundamente. Conforme a saúde de Ana começou a declinar, João e ela se viram forçados a encarar questões que antes pareciam distantes. Sentados à mesa onde tantas vezes haviam planejado o futuro, agora eles refletiam sobre o passado, sobre as escolhas que haviam feito e as vidas que haviam tocado. Esses momentos de reflexão trouxeram à tona uma série de memórias, tanto boas quanto dolorosas, que moldaram a jornada que viveram juntos. Era um processo de revisão de vida, onde cada lembrança se tornava um tesouro a ser guardado. A conversa fluía naturalmente entre eles, abordando temas que iam desde os arrependimentos até as alegrias que compartilharam. João, em sua simplicidade, sempre acreditou que o verdadeiro propósito da vida estava em viver plenamente cada dia, e agora, mais do que nunca, essa crença se mostrava verdadeira. Eles falaram sobre o significado do amor, da importância de estar presente para quem se ama, e de como, no final das contas, são as pequenas coisas que realmente importam. Esses momentos de reflexão não apenas os aproximaram ainda mais, mas também lhes deram uma nova perspectiva sobre o que realmente significa viver. João começou a entender que, apesar da dor iminente da despedida, o amor que ele e Ana compartilharam jamais seria perdido. Ele se preparava, sem perceber, para carregar consigo essas memórias como um bálsamo para o luto que estava por vir, sabendo que elas seriam a ponte que conectaria a eternidade do amor que viveram. Com a certeza de que o fim estava se aproximando, João e Ana começaram a se preparar para a despedida que ambos temiam. Não era fácil, mas eles sabiam que, para que o luto fosse menos doloroso, era necessário fazer os arranjos que garantissem que João pudesse seguir em frente. Ana, sempre tão cuidadosa e preocupada com o bem-estar de João, começou a deixar pequenas instruções, notas e cartas, que ele encontraria ao longo dos dias, ajudando a enfrentar a ausência que logo se tornaria uma realidade. Essa preparação envolvia mais do que apenas questões práticas. João e Ana também se dedicaram a criar momentos de significado, que se tornariam memórias preciosas para João. Eles revisitaram lugares que amavam, compartilharam risadas e lágrimas, e, acima de tudo, reafirmaram seu amor um pelo outro. Era uma forma de garantir que, mesmo depois que Ana partisse, o amor que eles compartilhavam continuasse a ser a força que guiaria João. O processo de preparar-se para a despedida foi doloroso, mas também trouxe uma sensação de paz. Ambos sabiam que estavam fazendo o possível para que a transição fosse o menos traumática possível. Para João, cada dia ao lado de Ana se tornava uma oportunidade de gravar em sua memória os gestos, as palavras, o sorriso que tanto amava. E assim, mesmo sabendo que a despedida era inevitável, eles encontraram uma maneira de fazer com que esse último adeus fosse marcado por amor e gratidão, e não apenas por tristeza. Chegou o dia em que as forças de Ana finalmente se esgotaram, e ela, ao lado de João, se preparou para o momento mais difícil de suas vidas. Na cama onde tantas noites passaram juntos, ela estendeu os braços para ele, e João a envolveu em um abraço que parecia conter toda a eternidade. Não havia mais palavras necessárias. Naquele último toque, todo o amor que compartilhavam, todas as memórias que criaram, foram condensadas em um gesto que transcendeu a própria vida. João sentiu o calor de Ana se esvair aos poucos, e com isso, uma parte de si também foi embora. Mas ao mesmo tempo, naquele último abraço, ele percebeu que, embora a despedida fosse dolorosa, o amor que eles construíram jamais poderia ser destruído. Havia algo de eterno naquele momento, uma conexão que ia além do físico, que ele sabia que levaria consigo para o resto de sua vida. A saudade que sentia se misturava com a gratidão por ter vivido ao lado dela. Quando Ana finalmente fechou os olhos, ainda envolta nos braços de João, ele soube que, embora o corpo dela não estivesse mais ali,
o espírito dela permaneceria com ele, como um guia, como um lembrete constante do que realmente importa na vida. O último abraço se tornou, para João, um símbolo de superação, uma prova de que o amor verdadeiro pode transcender a morte, mantendo vivas as memórias e a conexão que eles compartilharam. E assim, naquele abraço final, a despedida se tornou eterna, não pela separação, mas pela união que perduraria para sempre. Com a partida de Ana, João enfrentou um dos momentos mais desafiadores de sua vida. O luto se instalou em seu coração como uma sombra densa, e a casa que antes era cheia de vida agora parecia vazia e silenciosa. Cada canto da casa, cada objeto, trazia à tona memórias que, ao mesmo tempo em que confortavam, também aumentavam a dor da ausência. João se viu envolto em um turbilhão de emoções, lutando para encontrar um novo sentido em um mundo onde Ana não estava mais ao seu lado. A tristeza era profunda, mas João sabia que precisava encontrar forças para seguir em frente. Ele se lembrava das palavras de Ana, das instruções que ela havia deixado, e isso lhe deu algum conforto. Sabia que ela não queria que ele se perdesse na dor, mas sim que usasse o amor que eles compartilharam como uma base para reconstruir sua vida. E assim, mesmo em meio à escuridão do luto, João começou a dar pequenos passos, lembrando-se das lições que Ana lhe ensinou sobre amor, esperança e superação. A cada dia, João descobria que, embora a dor da perda fosse intensa, o amor que ele e Ana compartilharam ainda estava vivo dentro dele. Essa realização foi o que o ajudou a enfrentar os dias mais difíceis, sabendo que, apesar da separação física, eles ainda estavam conectados de uma forma que transcendia o tempo e o espaço. E assim, mesmo na ausência, Ana continuava a influenciar a vida de João, guiando-o para encontrar um novo propósito e uma nova maneira de viver. Após a partida de Ana, João passou por um período de intensa introspecção. O luto fez questionar muitas coisas, mas também o forçou a olhar para dentro de si e redescobrir o que realmente importava. As palavras e os gestos de Ana durante sua vida se tornaram uma bússola para ele, apontando o caminho para a superação. João percebeu que, embora o amor de sua vida não estivesse mais ao seu lado, ele ainda tinha uma missão a cumprir, algo que o conectava ao legado que Ana havia deixado. Essa redescoberta do propósito veio aos poucos, em momentos de reflexão e nas lembranças dos conselhos que Ana lhe dava. João começou a dedicar seu tempo a causas que antes não teria considerado. Voluntariado, ajuda a outros que enfrentavam lutas similares, e até mesmo pequenos gestos de bondade no dia a dia. Cada ação, por menor que fosse, o conectava mais ao amor que ele e Ana compartilharam, dando-lhe um sentido renovado para viver. Ele entendeu que, ao honrar a memória de Ana, ele estava perpetuando o amor deles de uma forma que transcenderia o tempo. Essa nova fase de sua vida trouxe consigo uma paz inesperada. João se reconectou com a essência do que realmente significa viver plenamente, algo que ele e Ana sempre acreditaram. Ele começou a encontrar alegria novamente, não na ausência de dor, mas na presença do amor que, mesmo após a despedida, continuava a guiá-lo. O propósito que ele redescobriu se tornou a força que o ajudou a seguir em frente, transformando a dor da perda em um catalisador para a esperança e a empatia. Ao encontrar um novo propósito, João também começou a pensar em como poderia transformar a dor de perder Ana em algo que pudesse inspirar outros. Ele sabia que sua jornada de luto e superação poderia servir como um exemplo para aqueles que também estavam lutando com perdas. Assim, João decidiu compartilhar sua história, não como uma forma de reviver a dor, mas como uma maneira de mostrar que é possível encontrar luz mesmo nos momentos mais sombrios. João começou a escrever, primeiro em um diário pessoal, e depois em cartas e textos que compartilhava com amigos e conhecidos. Suas palavras, carregadas de sinceridade e empatia, tocavam profundamente aqueles que as liam. Ele também se envolveu em projetos comunitários, organizando grupos de apoio para pessoas em luto, onde compartilhava suas experiências e oferecia consolo àqueles que precisavam. Dessa forma, o amor que ele e Ana compartilharam se transformou em um legado de esperança, tocando vidas além das suas. A transformação da dor em legado trouxe um sentido de completude a João. Ele percebeu que, ao ajudar outros a encontrar força e propósito em suas próprias lutas, ele estava continuando a honrar a memória de Ana de uma maneira poderosa. Cada história que ele ouvia, cada pessoa que ele ajudava, era uma prova de que o amor que ele sentia por Ana não se extinguiu com sua partida, mas sim floresceu em algo que poderia continuar a inspirar e transformar vidas. Com o passar do tempo,
João chegou a uma compreensão mais profunda sobre o que significa amar alguém eternamente. Ele percebeu que o amor verdadeiro não se limita ao tempo que passamos juntos na vida, mas se estende muito além disso, transcende a morte e continua a viver dentro de nós. As memórias que ele criou com Ana, os momentos de alegria e até as dificuldades, tornaram-se uma parte permanente de quem ele era. Esse amor, que começou com um encontro casual e floresceu em uma vida compartilhada, agora fazia parte da eternidade. João começou a perceber que, embora Ana não estivesse mais fisicamente presente, ela continuava a viver em cada gesto de bondade que ele fazia, em cada conselho que ele dava e em cada pessoa que ele ajudava. O luto, que antes parecia insuportável, transformou-se em uma lembrança doce, uma conexão constante com o amor que eles compartilharam. João sabia que, onde quer que estivesse, Ana estaria orgulhosa do homem que ele se tornou, e isso lhe dava forças para continuar sua jornada. No final, João entendeu que o último abraço que eles compartilharam não foi um adeus definitivo, mas um até logo. A despedida, embora dolorosa, foi apenas uma transição para uma nova forma de conexão, uma que ele carregaria consigo para sempre. O amor que ele e Ana compartilharam se tornou eterno, não porque não houve uma despedida, mas porque aquela despedida se transformou em uma promessa de que, de alguma forma, eles estariam sempre juntos, até o final dos tempos. Agora que você mergulhou na emocionante jornada de João e Ana, pergunte a si mesmo, como você está vivendo seu amor? Será que, como João, você seria capaz de transformar a dor da perda em uma força para continuar? Será que você conseguiria encontrar um novo propósito, mesmo quando tudo parece desmoronar? Esta história não é apenas sobre despedida, mas sobre a força indomável do amor e sua capacidade de transcender qualquer barreira. O que você vai fazer com o amor que tem em sua vida? Vai deixá-lo ser apenas uma chama passageira ou vai transformá-lo em uma força eterna, que continuará a brilhar mesmo após a despedida? A escolha está em suas mãos. João encontrou um novo propósito ao honrar a memória de Ana e, em troca, descobriu que o amor verdadeiro nunca morre, ele apenas se transforma. Agora é a sua vez de fazer essa transformação. Se essa história tocou seu coração, se fez você refletir e enxergar a vida com novos olhos, não deixe de compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Inscreva-se no canal, ative as notificações e continue conosco nessa jornada de aprendizado e superação. Vamos juntos descobrir como o amor pode ser eterno e como cada um de nós pode deixar um legado que ultrapassa o tempo.